Oi pessoal, bem-vindos para mais um vídeo, eu sou o Fosso Boinalino. Muito obrigado para todos que me mandaram mensagem, né, se preocupando como é que estão dos olhos e tal, né. Dessa vez não vou negligenciar mais, entendeu? Fui no oftalmologista, me disseram o que aconteceu, né, era uma infecção causada por algum tipo de bactéria que só existe em lugares tropicais, mas vou ficar bem. Obrigado mesmo por vocês terem mandado mensagem para mim lá no meu Instagram, né? Valeu mesmo. Peruana conta sua experiência de como namorar um brasileiro, de como é namorar um brasileiro. Se inscreva no canal, vamos ver esse vídeo, mano. Muito bom, né? A peruana. Essa é a segunda vez que a gente vê o vídeo dessa moça. O link original dela tá aqui na descrição. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez neste canal, o canal da peruana morando no Brasil. E para você que não me conhece, meu nome é Patrícia e estou morando aqui no Brasil há quase 2 anos. Patrícia Soto. Então no vídeo de hoje eu resolvi falar um pouco sobre é difícil namorar um estrangeiro, mais especificamente um brasileiro. Eu quis fazer esse vídeo porque eu tinha muitas pessoas me escrevendo no Instagram e vou aproveitar para deixar meu Instagram aqui. Por exemplo, brasileiras namorando peruano, peruanos namorando brasileiras e assim me perguntando como são os brasileiros, como são as peruanas. Vou contar em base nas minhas experiências e também porque sou noiva de um brasileiro. Então, tenho algumas experiências nesses relacionamentos. A gente entende, noiva de um brasileiro, cai na armadilha. Interculturais. Que brasileiro é que deixa estrangeiro vir na banda dele e passar só. Negativo. Sais de países diferentes. Então, mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixa um comentário, deixa um like, dá essa forcinha pra mim e eu vou estar respondendo a todos os comentários. Então, deixa aí seu comentário. E bora lá, começar. Cada país tem seus próprios costumes, suas próprias culturas, a forma de pensar, a forma de ver as coisas. No meu caso, eu sou peruana e eu não vou falar que todos os peruanos são assim, mas primeira vez que você conhece a gente para o relacionamento, a gente desconfia muito da outra pessoa no início. E quando eu conheci meu noivo brasileiro, foi tudo o contrário a mim. Ele é mais alegre, ele é muito aberto, ele ri muito, ele tem muitos amigos, muitas amigas. Foi uma das coisas que muitos amigos, muitas amigas. O cara dela mudou amigas. Pouco difícil no início porque tudo é novo, tudo é diferente. Eu nasci com uma criação diferente, ele nasceu com outra e com outros conceitos. Outras das coisas também foi que a gente fala idiomas diferentes. Ele fala português e eu falo espanhol. Então, bem no início, às vezes ele fala alguma coisa e eu traduzo de um jeito, mas realmente ele não quis dizer assim. Teve algumas vezes que a gente também entendeu diferente, de um jeito errado, mas acontece quando os idiomas são diferentes, sabe? Imagina o inglês e o português, porque o inglês não tem lá essa coisa de... Inglês não tem lá essa coisa de verbo, cacete. Ou também, às vezes, a intensidade das expressões ou a intensidade das palavras. Mas como assim? Por exemplo, quando eu estou no trabalho, escuto minhas companheiras de trabalho ou alguns companheiros de trabalho falando. Mas algumas vezes tem algumas expressões que para mim eu penso assim, nossa, estão brigando, estão brigando. Ui, agora, eu falo assim na minha mente, ui, agora eles vão brigar ou não vão falar mais, porque às vezes é também entre mulheres. Então eu sempre fico preocupada com isso, mas na verdade não, é a maneira de expressar, de falar, mas não necessariamente estão brigando. Tem palavras que têm uma intensidade diferente no espanhol. Por exemplo, a palavra botar. A palavra botar, para mim, no espanhol significa jogar fora alguma coisa, jogar no lixo, botar na basura. Então, aqui muitas vezes escuto, bota isso aí, eu botei isso. Então, para mim é muito forte, a palavra é muito forte. Porque eu vou lançar uma caneta, por exemplo, porque eu vou lançar a caneta, porque eu vou fazer isso. Não, mas é uma palavra simples que significa no português, eu vou botar alguma coisa. Outra palavra forte para mim foi também largar. Eu também começo a falar agora, assim, tipo, bota isso aí, tipo, é uma coisa que substituímos a palavra meter por botar, praticamente, né? Angola agora também tá pegando essa vibe zuca.
Largou seu namorado. Eu já escutei falar muitas vezes assim, largou ele, largou. Então, mas essa palavra no espanhol é forte também. É forte porque é como largar, você larga qualquer coisa, não uma pessoa. Sabe? Você larga Soltou. Que você não se importa. Então aqui falando, larga seu namorado, como se, eu larguei meu namorado, escutei falando. E para mim, nossa, mas não é um objeto, é uma pessoa, né? Tipo, eu terminei com ele, pode ser um pouco mais sensível, não tão forte. Então, são as expressões e alguns significados do idioma que às vezes também pode trazer alguma confusão no relacionamento. Agora vamos falar das comidas. Agora, tanto deve chamar de muchacho, muchacho vai pra puta que te pariu, eu não sou muchacho nenhum. Meu irmão, vocês são um muchacho, entendeu? Burrito, tem que tomar um burrito. Sei lá o que é burrito. A comida peruana com a comida brasileira são totalmente diferentes, são temperos, os temperos são diferentes, tem alguns ingredientes, algumas verduras que são iguais, mas a qualidade é diferente, porque acredito que a terra onde elas crescem também é diferente. Por exemplo... Não, é mesmo toque, é mesmo preparo. Preparar é diferente o preparo, não tem nada a ver com a terra, não. Quando a gente combina sair para um lugar, e por exemplo, eu gosto muito de coração de frango, eu gosto muito de coração de frango frito, gosto de moela, gosto porque no Peru é normal comer pé de galinha, eu como porque é muito gostoso, até os ossos, então eu gosto muito. Então, mas por exemplo, ele não, de todo jeito um tem que aprender a aceitar os costumes do outro. O outro cresceu assim e eu também cresci comendo outras coisas diferentes, assim como, por exemplo, às vezes ele me pergunta se eu quero abacate com açúcar. Lógico que não. O abacate com leite, lógico que não, porque eu já cresci com o preconceito de que tomar abacate com leite é um total... não pode porque... Abacate com leite, vocês tomam abacate com leite? Nós aqui abacate temos só para comer com pão, entendeu? Ou bota açúcar ou bota pão, mel. Boa, mel também é fixe. Nunca vi abacate com pão, nunca vi abacate com leite. É como se eu falasse não com leite. Do mesmo jeito, pra mim, como se fosse abacate com leite, é como se você vai no banheiro e vai ficar o tempo todo aí. O que poderia acontecer no início foi assim, às vezes eu me sentia um pouco mal, porque ele não aceitava as coisas que eu gostava ou eu comia, e depois eu compreendi depois de todo esse tempo também de relacionamento com ele, compreendi e aprendi a aceitar o costume do outro, ainda mais porque é de outro país, com outros costumes diferentes. Temos que aprender e continuar trabalhando, porque é um aprendizado. Cada dia você aprende novas coisas do seu parceiro ou parceira, você conhece algumas outras coisas novas que eles trazem. Então cada dia é um aprendizado. E se você realmente ama essa pessoa, você realmente vai tentar aceitar, porque não se trata de mudar, você não vai mudar a outra pessoa, assim, respeito, por exemplo, a comida, mas você tenta de aceitar como são, assim, de diferentes culturas. Outra coisa que às vezes eu me sinto um pouco frustrada é quando vamos em reuniões de amigos ou reuniões em geral, com amigos de trabalho ou amigos em comum, acontece que eu ainda não entendo algumas palavras quando eles falam muito rápido, e mais ainda a música está no fundo. Mas eu consigo notar que o espanhol é mais rápido que o próprio português. O espanhol dá para falar mais rápido que o português. Como é que ela não entende? Sertanejo, qualquer música que esteja no fundo e eles conversando rápido, eu não consigo entender. Você se perde, então, né? Às vezes fico frustrada porque fazem uma piada e eu não entendo, realmente. E fica muito perguntar novamente o que aconteceu, o que ele falou, me conta de novo. Então eu fico assim um pouco frustrada porque eu não chego a entender bem a piada ou algumas coisas que eles estão fazendo. Mas graças
graças a Deus, ele me ajudou bastante com isso. Ele sempre está me traduzindo as coisas. Eu já moro aqui 2 anos, mas, gente, é difícil quando você tem uma festa e você tem a música forte e eles falando rápido. É difícil de entender. Ou às vezes usam gírias, então as gírias também que eu não conheço. Cada dia eu aprendo uma nova gíria. Eu não sei todas as palavras. Brasil é poço da gíria. Então, imagina essa situação. Depois né? do norte-americano, o Brasil é poço da Ele gíria. sempre me traduz as expressões, sempre me fala o que quer dizer a outra pessoa. Mas algumas vezes, se eu vou sozinha com minhas amigas, também acontece que eu não consigo entender algumas coisas. Mas é parte do aprendizado. Acredito que pouco a pouco eu vou ir melhorando a forma de entender, ou minha escuta vai melhorar conforme passam os anos, mas acontece mesmo. Ou de repente também, pessoal, a música, às vezes na minha família, nas reuniões familiares, gostamos de dançar um pouco, ou comer e depois dançar um pouquinho. E aí eu lembro quando eu estava com ele no Peru, uma reunião, mas ele não quis dançar. Mas também assim, eu respeito muito porque não é a costume dele ficar assim. Então eu acho que vai ser uma decisão tanto dos dois. Tem que se aceitar no relacionamento, os costumes de cada um. Imagina, em um relacionamento normal de pessoas do próprio país, tem esse tipo de diferenças. Imagina um casal que é de países diferentes, coisas totalmente diferentes, que para um é agressivo, para outro é normal. Tipo, namorar com um alemão. A qualquer momento vocês vão discutir, porque o alemão, tipo, vamos tomar um café, parece que está a começar uma 3ª Guerra Mundial. Então imagina. Então, pessoal, você tem que aceitar seu parceiro do jeito que é. E isso acontece já em todos os casais no mundo inteiro. No início é difícil porque tudo é novo, tudo é diferente. Quando eu conheci ele tinha uma tatuagem. Ele falava muito carinhoso, não somente comigo, senão com todas as suas amizades. Então foi difícil. Eu não vou falar que foi fácil eu aceitar isso. Mano, namorar com alguém que é muito simpático ou simpática dá uns nervos. Por que você tem que ficar rico com todos os machos que andam por aí? Tá que o pai. Não, dá um nervo, só que você não pode pegar e tratar a pessoa sem traça. Não dá, entendeu? Difícil. Ou você aceita ou termina, pô. Porque primeiro que eu cresci com esse preconceito de que tatuagem é somente para pessoas que estão na cadeia e que não é bom. E ainda pior se é mulher, que a mulher não pode ter tatuagem. Então, aí eu aprendi a respeitar realmente o outro e aceitar as diferenças. Então, tirei isso da minha cabeça, da minha conceição, e que realmente aqui eu vejo muita mulher, tanto homem como mulher com tatuagem. Minha sogra tem tatuagem, as tias dele tem tatuagem. Encontrou a galera toda do presídio, dá pra saber o que é. Então, é uma coisa que aprendi a aceitar aos outros. Então vai ter algumas, e pode ter infinidade de coisas que vai ser diferente por ser de países diferentes, mas o mais importante de tudo é aceitar o outro. Outra coisa também, o jeito de sair na rua para passear, por exemplo, e ele saia de chinelo, de havaianas, por exemplo, né? Porque eu falava, nossa, mas a gente está saindo em um lugar e deveria ir com um sapato fechado. Assim, mas realmente, assim, também foi difícil, porque eu falava, nossa, eu me produzi toda linda e ele tá de chinelo e uma camisa de time de futebol. Ah, não. Camisa de time, sabe? Então foi algo que também, assim, no início foi difícil, porque eu falava, nossa, mas você não pode ir de chinelo ou de havaiana. Então, mas quando eu vi, normalmente os brasileiros, não todos, mas na maioria que eu vi, sempre estão de chinelo. Pode ser que seja o calor, faz muito calor que para andar de sapato fechado ou de tênis, mas eles costumam andar muito de bermuda e sandália. Então também no início foi assim. Então, meus queridos, eu quis falar isso sobre as coisas pessoais, um pouco mais pessoais, da minha experiência pessoal, e para vocês, para que vocês possam saber Não é fácil namorar com alguém, principalmente quando são de culturas diferentes. O que você deve fazer simplesmente é só, tipo, seguir avante, aceitar o que é do outro.
Quando você não aceita, termina. Não tenta mudar a pessoa porque não, tem que comer manga com sal. Não faz isso. Termina. Entendeu? É isso aí, até o próximo vídeo. Tchau.